A pergunta que todo mundo quer saber é se o auxílio emergencial vai ser prorrogado ou não. Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou explicar tudo o que a gente sabe. Eu já adianto que não está confirmada nenhuma prorrogação, tá? Por enquanto eu tô gravando isso no dia 30 de maio e não tem nada de oficial. Quando eu digo de oficial, é publicado no Diário Oficial. A gente tá vendo que o governo ele diz uma coisa e volta atrás várias vezes. Então eu não levo a sério o que fala em live de Facebook, em Twitter, fala em reportagem, só quando tem a coisa publicada. Mas ao que tudo indica, sim, vai ter uma prorrogação sim. É importante falar para você tomar cuidado com golpes na internet, tá? Antes de ter o cadastro do auxílio emergencial, estava correndo no WhatsApp, por exemplo, essa mensagem aqui para um link de um cadastro que não existia, que era um golpe, era para pegar os dados das pessoas. Muita gente que não está conseguindo sacar o dinheiro, às vezes é por causa desse tipo de golpe, porque fizeram um cadastro para a pessoa, ou então se passaram pela pessoa na lotérica para pegar o dinheiro dela. Então toma cuidado, de verdade, não tem nada certo. Quando tiver eu vou falar para vocês, vou fazer um vídeo certinho. Uma coisa que tem e que muita gente não sabe é que existem outros auxílios emergenciais ao redor do país. Nesse vídeo daqui eu explico em detalhes, ele vai estar aqui em cima nos cards e na descrição. Tem no Rio de Janeiro, Niterói, Campinas está votando um auxílio, Fortaleza. Dá uma olhada lá para ver se na sua cidade tem e como descobrir se na sua cidade tem. Se esse vídeo for útil, se você gostar das dicas, gostar do que eu tô te explicando, me ajuda dando uma curtida, por favor, porque assim o YouTube divulga para outras pessoas e mais gente vai ficar sabendo disso. Se quiser também, se inscreva clicando nesse botão, é de graça. Se você clica nesse sininho, o seu celular avisa sempre que tiver vídeo novo. Compartilha com outras pessoas porque tem muita desinformação acontecendo e muita gente está preocupada, está ansiosa. Nesse vídeo, eu juro, eu vou explicar tudo com muito detalhe. Eu peguei o máximo de informação, eu demorei pra fazer esse vídeo, porque eu queria que fosse bem completo mesmo. E também, se quiser me seguir lá no Instagram, @posso processar, o link tá na descrição. Vamos lá, o auxílio pode ser prorrogado? Sim, ele pode ser prorrogado. Na própria lei do auxílio, que é a lei 13.982, permite a prorrogação pelo ato do Poder Executivo durante o enfrentamento da emergência do Covid-19. Que é a Lei 13.979 de 2020. Por enquanto não teve nada, como eu falei, publicado, decidido com certeza. Só tem palavras ao vento. Quem é que decide? É o Bolsonaro? É o Paulo Guedes? É o Congresso? Quem é que decide? Tem alguns jeitos de decidir. O primeiro é o Poder Executivo através de medida provisória. A própria lei prevê que isso é possível por ato do Poder Executivo. Mas não só o Poder Executivo, o Congresso Nacional também pode. Então, a Câmara dos Deputados e os senadores podem pedir a prorrogação, podem votar uma lei prorrogando o auxílio. E, inclusive, já tem projetos de lei, eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Como é que decide isso? Tem que ter uma formalidade do direito. Como eu falei, medida provisória, projeto de lei, sanção, veto, portaria, todas essas palavras não são à toa. Nada é decidido em rede social, não existe bater martelo em rede social. A gente está vendo essa novela há muito tempo e o governo diz uma coisa, volta atrás, diz outra, volta atrás. Mas é importante você saber que já existe movimentação política para isso. Na Câmara dos Deputados, desde o dia 5 de maio, tá? Tem um projeto que prorroga o auxílio por um ano, mantendo R$600. No Senado tem outro projeto também mantendo R$600 por 6 meses. O projeto do Senado é do dia 14 de maio. Tô falando isso porque tem muita gente achando que é o Bolsonaro que tá dando o auxílio emergencial. E não é, gente. É mais complicado do que isso. Tem política envolvida. E eu não digo política no sentido pejorativo, não. Política é que várias pessoas tomem decisões. Não é razoável que uma pessoa só assuma as responsabilidades e pense pelo país inteiro. Isso é inviável, assim. Isso é completamente inviável. Uma coisa que está sendo mais movimentada agora é realmente, talvez, a redução do auxílio. Tem muita gente perguntando se vai ser R$200 e tudo. A gente ainda não sabe, tá? Novamente, nós não sabemos. Se tiver, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. E aí, eu queria falar um pouco com vocês sobre as questões econômicas. Eu não sou economista, tá? Eu sou advogado e sociólogo, mas eu tô tentando me inteirar o máximo possível desse tipo de coisa para trazer para vocês informações relevantes. Tem uma notícia que saiu no dia 23 de maio dizendo que o governo tá querendo pedir empréstimo de 4 bilhões de dólares a organismos internacionais para pagar o auxílio de R$600. Todas essas notícias vão estar na descrição, tá? Junto das leis e tudo. E aí tem algumas economistas que estão criticando isso. Uma delas é a Laura Carvalho. Ela é professora de economia
da USP, fez doutorado em Nova York, nos Estados Unidos, e a tese dela é sobre crescimento econômico após a crise de 1929. Eu acompanho ela já faz um tempo, já fui em palestras, tem um livro dela que é A Valsa Brasileira. Esse livro aqui. É muito bom, assim, tipo, eu não entendo muito de economia, e aí eu busco pessoas que estão explicando a situação. Ela tem essa matéria, que também vai estar na descrição, falando que é um absurdo o governo pedir empréstimo em dólar para gastar com a pandemia. E faz sentido, porque o que acontece? A gente tá vendo que o dólar tá subindo todos os dias praticamente, o dólar tá muito alto. Então se a gente se compromete em dólar, isso pode prejudicar a gente no futuro. Outra economista que eu tô vendo muito, tô acompanhando muito nesse período, é a Mônica De Bolle. Ela é doutora em economia, professora, consultora, e ela tá auxiliando o Senado Federal na construção de PECs, na construção de leis. Eu vou mostrar para vocês o currículo dela. Isso daqui tá no site do Senado, porque como eu falei, ela ajudou em projetos de leis. Ela é macroeconomista, trabalha com crises econômicas ao redor do mundo, doutora em economia, trabalha dando aula na Universidade Johns Hopkins, que parece que é uma universidade super importante na parte de economia. Já trabalhou para consultoria, já trabalhou para banco, já trabalhou para o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Enfim, é um currículo gigantesco, por isso que eu abri aqui, para vocês verem que, enfim, é uma pessoa que sabe do que está falando. Ela também tem um artigo para o Estadão, que também vai estar na descrição, que ela fala sobre isso. E ela faz várias aulas ao vivo durante esse período de pandemia, todo dia às 5 da tarde. Ela faz o que eu faço, só que na economia. Ela explica a economia de forma simples para as pessoas entenderem o máximo possível, tira dúvidas. E é muito bom, eu estou acompanhando na medida do possível. Queria muito trazer ela um dia aqui para conversar com a gente. Quem sabe aconteça. Enfim, eu falei tudo isso porque eu queria chegar nesse ponto. Renda básica de cidadania. Muita gente não sabe, mas no Brasil, desde 2004, tem uma lei que meio que garante o auxílio emergencial de forma permanente para todo mundo que mora no Brasil. É como se fosse um Bolsa Família super ampliado. É a Lei 10.835 de 2004. Tem algumas cidades no Brasil que já tem isso. Por exemplo, Maricá, aqui no Rio de Janeiro, aplica a renda básica de cidadania. Dependendo da sua faixa de renda, você ganha dinheiro do governo para gastar. Literalmente, assim, te dá dinheiro para você gastar. E a ideia é aplicar a renda básica de cidadania para todo o Brasil, para a gente superar essa crise o mais rápido possível. E aí, novamente, eu não tiro as coisas da minha cabeça, tá? Primeiro tem esse movimento, que é a Renda Básica Emergencial, que é um movimento da sociedade civil para pressionar o Congresso Nacional para ter essa política de renda básica. E aí eu peguei aqui algumas matérias e alguns estudos que falam, por exemplo, renda básica permanente é necessária e viável. Quer dizer, não é uma ilusão, não é um sonho. E, inclusive, é um projeto que tanto a esquerda quanto a direita aprovam. Tem pessoas de esquerda e pessoas de direita, teóricos, economistas, que analisam isso dos dois espectros. Eu peguei aqui alguns estudos científicos. Esse daqui é do FGV, do Instituto Brasileiro de Economia. A FGV é a Fundação Getúlio Vargas. E tem muito índice econômico que é a FGV que faz. Então, é uma instituição muito importante na área de economia. Falando, renda básica, é hora do Brasil ousar em sua política social? Esse daqui de baixo é da UFMG, do Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica, que também está falando sobre a renda básica emergencial, uma resposta suficiente para os impactos econômicos da pandemia no Brasil. Outro do INSPER, simulação de impacto da Covid-19 e renda básica emergencial. Tudo isso é importante porque daqui para frente a gente vai ver muitos postos de trabalho acabando, simplesmente acabando, por causa de automação. Então, por exemplo, caixas de supermercado. Aqui no Rio já tem alguns mercados que tem caixas de autoatendimento. Então o mercado não contrata uma pessoa para trabalhar de caixa. Simplesmente compra um robô. Outro exemplo que talvez seja mais palpável. Ingresso de cinema. Já não tem mais tanta bilheteria. Agora tem máquinas que você vai lá, aperta tudo e compra sozinho ou sozinha. Esse daqui é uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2019, falando que mais da metade dos trabalhadores brasileiros devem perder seus empregos para máquinas nos próximos 30 anos. E, gente, não é só empregos mecânicos. Inteligência artificial tá aí. Por exemplo, tem muito emprego na advocacia, tem muito advogado e advogada que vai perder emprego para máquina, vai perder emprego para programa de computador. E não é impossível, não é impossível, gente. É possível, vai acontecer e a gente tem que começar a pensar. E aí o que a gente pode fazer nesse tipo de situação? Primeiro, você já está fazendo, ouvindo esse vídeo. Não é todo mundo que está correndo atrás desse tipo de informação. Então, adquirir o conhecimento já é o primeiro passo. O segundo passo é a gente se mobilizar. Manda mensagem pro seu deputado ou deputada federal.
senador ou senadora, liga para sua prefeitura, pergunta se eles não estão fazendo um programa de renda básica, conversa com seus amigos e suas amigas. Por exemplo, um jeito de começar a conversa é, por exemplo, e se o auxílio emergencial fosse durante um ano? Seria muito melhor de se planejar, não é? Se você paga aluguel, você ia estar muito mais tranquilo ou tranquila, ao invés de ficar toda hora tendo que ver o noticiário se vai prorrogar, se não vai. Se você soubesse que estava prorrogado por um ano, ia estar muito mais tranquilo. Mas pensa além, vamos ser ousados. Vamos ousar pensar grande agora. Imagina se todo mundo ganhasse R$600, ou então que seja pessoas até 3 salários mínimos. Será que você moraria onde você mora? Será que você teria o emprego que você tem? E não é que nem o Paulo Guedes fala que o pessoal vai ficar preguiçoso, porque todo mundo sabe que R$600 não dá pra quase nada hoje em dia. Eu moro no Rio de Janeiro e R$600, dependendo, você gasta com transporte e alimento. Não paga nem o aluguel. As pessoas não vão ficar preguiçosas com uma renda básica de cidadania. Na verdade, isso é direitos humanos. As pessoas elas não vão precisar ficar se humilhando em fila da Caixa Econômica, ficar se humilhando para ver notícia o tempo inteiro. Enfim, eu quero fazer mais vídeos sobre isso. Estou pensando em convidar pessoas pra gente conversar, fazer vídeos ao vivo, porque, como eu falei, eu não sou especialista nisso, mas eu me interesso muito pelo assunto e eu acho que o máximo de pessoas possíveis tem que saber disso. Saber que o auxílio emergencial não é um favor, é necessário. Obrigado por ter assistido. Desculpa, ficou meio longo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.